Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então às nossas aulas e hoje nós vamos ver a aula 4, né? Essa aula 4 está na unidade 2 da página 60 a 68 da apostila. O que nós vamos ver nessa aula? Bom, nós vamos ver nessa aula o mecanismo de funcionamento do mercado. Então, o que é isso? Nós vamos ver as características referentes à oferta, à demanda, o equilíbrio e a elasticidade preço da demanda nesse primeiro momento. Então, nós vamos ver como funciona o mercado, tá? Então, aqui está muito aquela coisa da mão invisível, tal, que se fala bastante hoje em economias liberais. Tá? Então, como vai funcionar esse mercado em relação à oferta, demanda e ponto de equilíbrio? Né? Vamos supor então que a gente tenha, né, um mercado com vários demandantes, né, e vários ofertantes. Neste caso, a gente tem a que a gente chama de concorrência perfeita, que foi o que nós vimos na relação à formação do mercado. Né? Para a gente ter isso daí, a gente tem três situações que a gente tem que levar em consideração. Né? A plena competitividade, a substituto e a vários ofertantes. O que quer dizer com vários substitutos? Né? O consumidor, o demandante, ele pode mudar de um produto para outro, substituindo-o, né? Não precisa ser obrigatoriamente o mesmo produto, mas substituindo um produto pelo outro, dando o mesmo resultado para ele, dando a mesma satisfação de consumo. Né? Lembrando que a gente já falou sempre isso, né? O consumidor, o demandante, ele está sempre à procura de satisfação das suas necessidades de consumo, né? Dado a um limitador. Esse limitador, o que seria? A renda. Né? Então, quando eu tenho essa situação de muitos substitutos, vários ofertantes e uma competição plena, eu vou ter um preço de equilíbrio aqui. Esse preço de equilíbrio equivale ao preço que o mercado está disposto a pagar por ele. Então, esse preço de equilíbrio é o que vai ditar as regras do mercado. Né? Então, a gente tem visto aí a ótica da formação de preço pela ótica de quem está com o produto. Mas, o que se faz hoje? A gente olha o preço que o mercado oferta e, a partir daí, a gente ajusta os custos a esse preço de mercado. Né? Esse preço de mercado também vai regular, né, vai regular a quantidade oferecida, né, e a quantidade demandada pelo mercado. Então, fechando aqui a ideia do slide. Né? Então, o preço de equilíbrio ele só vai ocorrer, né, quando eu tenho vários ofertantes, substituto e concorrência perfeita. Esse preço é o preço de equilíbrio. O que significa? O preço que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho uma curva da demanda, né? Porque a gente sabe que ela é assim, porque quanto maior for o preço, menor será a quantidade, certo? E aqui eu vou ter a curva da oferta. Neste ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio, que a gente chama o preço de equilíbrio e a demanda, a gente chama de preço de ponto de equilíbrio, o break-even point, aonde eu tenho um preço que as pessoas estão dispostas a pagar e uma quantidade que está sendo demandada e ofertada. Neste ponto, vale salientar que
a quantidade da oferta é igual à quantidade da demanda. Maravilha. Então a gente está no máximo da eficiência de mercado. O que é isso? Que tudo que eu estou oferecendo está sendo comprado ou demandado. Tudo bem? Então a empresa tem que buscar isso. Então, quando vocês viram lá essa questão de just in time, sem estoque e tal, buscar a máxima eficiência possível do estoque zero, né? Seria o que? Para você atingir esse ponto de equilíbrio aqui, ó. Por quê? Significa que tudo que você está fazendo, tudo está sendo demandado e comprado. Então, é a máxima da eficiência, independentemente do faturamento ou da quantidade. Então, vamos pensar da seguinte forma. Se eu estou num ponto de equilíbrio aqui, né? Aí o pessoal fala, mas o meu preço não está, meu lucro não está bom. Então você tem que modificar seus custos, tá ok? Porque se você subir aqui, se você subir o preço, nós vamos ter um problema. Se você descer, também vamos ter um problema, tá bom? Nós vamos ver aqui nos próximos slides. Então, então eu tenho que trabalhar em cima do preço de equilíbrio. Se o meu preço de equilíbrio, né, que é aquilo que o mercado quer, não está me dando uma lucratividade suficiente, então eu tenho que melhorar a minha lucratividade através de uma redução de custo. Tá bom? Então vamos lá. Então, vamos supor, então, né, que eu faça o seguinte movimento no mercado. O preço não está bom, eu resolvo subir o preço. Então o preço sai daqui, vem para este aqui. Automaticamente, quando você vê que há uma subida no preço aqui, gente, é a curva da demanda, tá vendo? Ó? A quantidade demandada se desloca para a esquerda, ou seja, a quantidade demandada diminui, tá? Olha só. Então, gente, olha só, quando eu tenho um aumento no preço, né, que nem mostramos ali no slide anterior, eu vou ter então uma seguinte situação. Olha só, o preço aqui vai passar por todas as duas linhas, tanto da oferta, das duas curvas, né? Tanto da oferta quanto da demanda. Neste caso aqui, quando eu tenho um preço maior que o preço de equilíbrio, então quando eu tenho esse preço aqui, né, maior do que o preço de equilíbrio, então eu vou ter uma situação seguinte, olha só, a minha quantidade demandada está menor que a minha quantidade ofertada. Então está aqui, ó, quantidade demandada menor que a minha quantidade ofertada. Neste caso aqui, o que nós vamos ter? Esse intervalo aqui, ó, todo esse pedacinho, é chamado de excedente de oferta. Consequência natural para dentro das organizações. Formação de estoque. Por quê? Se eu estou, né, ofertando mais do que as pessoas estão demandando, né, eu não estou vendendo. Então, forma estoque. Qual é o comportamento natural de uma empresa num mercado desse tipo? Eu preciso diminuir meus estoques. Então, uma das formas é diminuir preço. Então, o que acontece? Qual é o movimento natural? Vai havendo uma diminuição do preço, né? E vai havendo uma diminuição da oferta até que volta novamente ao ponto de equilíbrio, né? Então, esse é o movimento de quando eu aumento o preço, né? Por isso que a gente não deve mexer muito no preço. Temos que pensar em outros artifícios para chamar a atenção do nosso consumidor, tá bom? Num outro caso, eu tenho um caso inverso, né? Vamos lá. Eu tenho assim, ao invés de usar o preço de equilíbrio, eu vou ter uma política mais agressiva de preço. Então eu vou lá, diminuo o preço. Se o preço está mais barato, o que as pessoas fazem? Qual é o comportamento natural, né? Se eu diminuo o preço, a quantidade demandada aumenta. Porém, se o preço fica muito baixo, né,
Vale a pena para as empresas ofertarem? Não. O que acontece? As empresas automaticamente vão diminuir a quantidade ofertada. Por quê? Porque se o preço diminui, vai diminuindo a lucratividade, não torna mais interessante a oferta do produto. Tá? Então, esse é um movimento natural para a curva da oferta. Neste caso, qual é a consequência quando eu diminuo o preço? Né? Aí ocorre exatamente ao oposto de quando sobe o preço. Então vamos lá, eu diminui o preço, a quantidade está aqui. Se vocês olharem, a quantidade ofertada aqui, agora ela está menor do que a quantidade demandada. Ou seja, o preço, né, o que as pessoas estão querendo comprar, né, é mais do que as empresas estão a fim de oferecer. Então está aqui a quantidade demandada maior do que a quantidade ofertada. O que eu tenho aqui? Ó? Um excesso de demanda. Ou seja, tem mais gente querendo comprar, né, do que gente querendo oferecer. Neste caso aqui, qual é o movimento normal? Se eu tenho mais gente querendo comprar do que gente querendo vender, o natural é o preço subir. Além do mais, quando eu estou com excesso de demanda, a empresa também está deixando de lucrar, porque ela está deixando de vender. Então, automaticamente, o que acontece? Existe um movimento de aumento de oferta, certo? Para poder também, né, aumento de preço, né, pelo aumento de oferta, e consequentemente, se aumenta o preço, a demanda também diminui, até que chega novamente ao preço de equilíbrio. Então, não tem como as empresas saírem muito desse mecanismo. Isso é o chamado mão invisível aí, que tanto está se falando em relação à economia liberal, né, que é o funcionamento, o mecanismo de mercado em relação a isso. Bom, agora nós vamos falar de uma coisa chamada de elasticidade preço da demanda. Né? A elasticidade é a alteração percentual de uma variável em relação a outra, tá bom? Então, é sempre uma variação percentual em relação a outra. Em situação ceteris paribus, o que significa? Mantendo todas as outras incógnitas, né? Todas as outras condições inalteradas. Então, por exemplo, se eu subo o preço, né, mantendo inalterado quantidade ofertada, demanda e assim por diante. Né? É também um sinônimo de sensibilidade que esse mercado tem em relação ao preço. Tá? Então, quando a gente fala elasticidade de preço, tem muito a ver com a coisa chamada efeito substituição. Se você sobe o preço, as pessoas vão então procurar outro produto similar, né? Ou simplesmente trocam seu produto por outro. Tá? Então isso é que quer dizer elasticidade aqui. Então, a elasticidade de preço da demanda é qual a variação percentual da demanda, né, em relação ao preço. Então, assim, se eu subir o preço ou descer o preço, quanto que vai variar a minha demanda? É isso que é elasticidade preço da demanda. Pessoal, preste atenção que isso né, pergunta de prova, tá bom? Então é isso que é. Então, vamos lá. Eu tenho 3 tipos de elasticidade. Né? Ou seja, se a variação da demanda, né, foi maior do que a variação do preço, então, ou seja, isso daqui significa que vai ser maior do que 1, né? Então significa que a demanda é elástica, significa que tem bastante substituto e o consumidor pode trocar de um produto para o outro, tá bom? A outra é a demanda inelástica, já é o contrário, né? Quando a variação percentual aqui for menor do que a variação do preço. O que significa?
eu variei o preço em 10% e a demanda variou 4%. Isso é inelástico, tá? Já na demanda elástica, eu variei o preço em 10%, a demanda variou em 30%. Tá? E aí eu tenho aqui a demanda de elasticidade unitária, ou seja, ela é igual a 1 a 1. Se eu diminuir o preço em 10%, a demanda aumenta em 10%. Então é tudo exatamente igual, na mesma quantidade de unidade, tá bom? Então olha só. Então olha o que nós temos aqui, ó, né? Nós temos um caso que a variação ela é elástica, tá? Aqui nós temos a curva da demanda, certo? E aí, o que nós temos aqui? Nós temos, eu diminui o preço em 10% e a demanda aumentou em 10%. Aonde está refletido isso no gráfico? Aqui, ó, é aqui que a gente vê, ó. Se vocês olharem, este segmento aqui é maior do que este. Então, aqui então está, né, uma forma de demanda elástica. Ela vai ter essa representação. Neste caso aqui, a gente tem que pensar o seguinte, pensa bem, se a empresa diminui o preço dela em 20% e 10% e ela tem um ganho de 20%, então talvez valha a pena a empresa fazer uma política de promoção de vendas ou ter uma política de preço mais agressiva. Aqui nós temos uma coisa que é inelástica, né? Olha só, olha, vocês podem ver que a inclinação da curva ela é muito mais acentuada do que na elástica. Então, olha só. Então a gente vê aqui, ó, a inclinação dessa curva aqui, ó, né, ela é muito mais inclinada do que a outra. Neste caso aqui, olha só o que nós temos. Nós temos uma redução de 25% aqui, com um aumento somente de 10%. Então, o que podemos perceber aqui, né? Que o esforço para diminuir o preço é muito maior do que para aumentar as vendas. Então, neste caso aqui, nós devemos modificar a nossa política de forma a não precisar fazer a diminuição do preço. Por quê? Se eu tocar uma política de preço muito agressiva, não vai valer a pena, né? Porque eu não serei compensado com o aumento da demanda. Então, neste caso aqui, a empresa, quando tem uma demanda inelástica, ela tem que optar por outros meios de conseguir espaço no mercado que não só o preço. Uma delas, né, é o serviço, produto agregado, atendimento, as outras coisas que não só o preço, como a gente já discutiu em outras aulas. Então, pessoal, a gente chega ao final aqui da nossa aula, então eu só vou pedir que vocês façam o seguinte, para a gente conversar na próxima aula nossa aqui, né, a nossa aula presencial. Né, qual deve ser a política de preços, então, para uma empresa que tem uma demanda elástica e para empresas que têm demanda inelástica. E como é que a gente faz análise em relação ao seguinte, qual é o tipo de demanda para um mercado de concorrência perfeita e qual tipo de demanda de mercado para monopólios, por exemplo. Tá bom? Fazendo um cruzamento com essa aula de hoje. Tá bom? Pessoal, participem da aula, né, para esclarecimento de dúvidas na nossa aula presencial, então. Vejo vocês todos lá, um abraço.